Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já agradeço a participação de todos e também agradeço todos que divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante para a relevância do canal e dos vídeos. Quem puder contribuir com o meu apoia-se, o link estará na descrição do vídeo. Quem não puder, por favor, deixe pelo menos o like. Este vídeo com certeza vai ser desmonetizado e um vídeo desmonetizado eu não ganho e também perde a relevância. O YouTube acaba não divulgando o vídeo. Por isso eu preciso que pelo menos o vídeo seja divulgado, compartilhado nas redes, entre os amigos, nos grupos. Eu preciso que divulguem o vídeo e também o meu canal. Quem puder contribuir com o Apoia-se, como eu falei, o vídeo vai ser desmonetizado. Mas quem não puder, pelo menos deixa o like, é muito importante, tá? Esse vídeo aqui eu vou fazer aqui a refutação em cima de um outro vídeo, que é o vídeo do Daniel Lopes. Ele fez um vídeo falando novamente do anticristo. Eu já fiz um vídeo uma vez refutando o Daniel Lopes. Eu tive que apagar o vídeo por causa do YouTube, desmonetizou meu canal todo. Mas acho que dessa vez vai dar certo, tá? Como eu falei, o vídeo vai ser desmonetizado, mas mesmo assim eu vou fazer a refutação do Daniel Lopes. Eu já fiz o vídeo refutando o Daniel Lopes. Na verdade, esse vídeo de hoje eu já fiz, mas infelizmente tive que apagar. Por quê? Eu estou fazendo com o OBS aqui, eu não percebi que o OBS não estava gravando a mesa de trabalho. Então eu fiz o vídeo refutando, mas não gravou a voz, o áudio do Daniel Lopes. Então estou refazendo o vídeo. Então eu estou com a voz um pouco rouca. Peço desculpas a todos aí, tá bom? Então vamos começar aqui. Eu coloquei na velocidade máxima aí do YouTube porque o vídeo tem 25 minutos. Eu não vou ficar 25 minutos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Vamos começar. Palavra que sai da boca de Deus, tá certo? Fernanda Rocha tá na área. Deus abençoe, Daniel, do canal do Raposo. Obrigado, fico honrado aí, obrigado pelo apoio de vocês. Deixa eu só abrir o meu canal aqui no computador também pra eu ter um feedback, né? Pra gente poder ter esse detalhe, tá? Pessoal, coloquei um título aqui, uma reflexão importante, tá? Idércio, o Senhor abre porta de oração para Idércio, Pai, em nome de Jesus. Mas você pensa assim, Daniel, pra que falar de anticristo agora? Só lembrando, Daniel Lopes ele é um pastor protestante da Bola de Neve. Ele fala muito sobre política. Muitos católicos seguem ele. Mas enfim, não sei o porquê. Mas ele gosta muito de falar a respeito de religião também. Ele gosta de falar muito do Apocalipse. Ele tem um canal, se não estou enganado, falando sobre isso. E ele é pastor da Bola de Neve. Enfim, como todo bom protestante, usa o Apocalipse para tentar perseguir a Igreja Católica, tá? Vamos lá. Anticristo é uma figura que a Bíblia diz que vai se manifestar no final dos tempos. E fica todo mundo... Olha, já começa mentindo, tá? A Bíblia não diz que o anticristo vai se manifestar no final dos tempos, tá? A única coisa que a Bíblia diz a respeito do final dos tempos, isso na ressurreição dos mortos, é que Satanás vai ser solto. Ele vai ser solto apenas para Jesus Cristo colocar ele direto no inferno por toda por toda a eternidade. Então, enfim, isso é a única coisa que a Bíblia Sagrada diz, né? Não fala nada que o anticristo vai se manifestar no final dos tempos. Isso é tudo mentira. Isso é uma mentira, tá? tentando descobrir quem é, tá? Jeane tá aí, diretamente de Nova York. O que é importante é que a gente tem que perceber que a manifestação do anticristo, ela acontece por meio do engano, tá? Então, o que eu quero dizer com vocês? É lógico, cara. O anticristo vem do próprio Satanás. É lógico que é através do engano, né? Mas vamos continuar. Sobre isso. Se o apóstolo Paulo nos ensina que o anticristo ele se manifesta por meio... O apóstolo Paulo não falou nada a respeito de anticristo. Ele nunca citou esse termo, anticristo, em nenhuma de suas cartas. Eu não sei qual é a Bíblia que ele está usando, tá? Mas o apóstolo Paulo nunca citou o nome do anticristo. De uma operação de engano, tá? Uma operação de erro, ele vai enganar a população e quando todo mundo achar é esse o cara, não é ele o cara, tá? Então a primeira coisa que você tem que pensar quando você começar a pensar quem é o anticristo é quem eu acho que é, provavelmente não será, tá? O anticristo vai ser uma pessoa de reputação ilibada. O anticristo vai ser uma pessoa que vai trazer paz ao mundo. O anticristo vai ser uma pessoa, segundo o que nos ensina a Bíblia, vai ser uma pessoa que vai trazer amizade, vai trazer conciliação, vai trazer cura, vai trazer paz, tá? Então, pessoal, é claro que isso no primeiro momento. Depois de 3 anos e meio, ele vai se rebelar, tá? Ele vai se rebelar, ele vai se revelar, ele vai sair do armário e vai dizer, e vai ordenar a proibição de todo culto a qualquer outra divindade e tal. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você refletir sobre anticristo é você saber que ele opera dentro de um sistema do erro ou do engano, tá? Então, se ele opera por meio do engano, a gente precisa prestar atenção para não ser enganado, tá? Por quê? Porque ele vai enganar a humanidade se apresentando como uma pessoa muito boa, como uma pessoa agradável, como uma pessoa
conciliadora, vai ser, pessoal, um herói mundial. O cara ele vai ser um ícone, tá? Ele vai mostrar uma... Ele não só vai ser uma pessoa que vai fazer coisas aparentemente boas, mas ele vai ser uma pessoa que vai ter um poder de... Desculpa, olha, mas não tem nada disso. Não tem nada disso dentro da Bíblia Sagrada, tá? Fala sim sobre o anticristo, sobre sinais, é, falsos milagres, enfim, fala sobre isso, mas não fala nada sobre ser um herói mundial, não fala nada a respeito disso, né? Tudo coisa da cabeça do Daniel Lopes. sedução na fala, impressionante. Impressionante. Uma coisa espiritual. Prestem atenção nisso, tá? A sedução na fala, né? Enfim, prestem atenção nisso. O que ele vai usar como subterfúgio para defender essa ideia? Assim como Golias tinha um poder de amedrontamento espiritual na fala, isso eu não tenho dúvida. Eu trato desse assunto no meu livro Davi, o Homem Projetado por Deus. Eu mostro pra você que a couraça toda dele é de bronze. E a palavra hebraica para bronze é a mesma palavra hebraica para serpente, quase. Prestou atenção? Quase? Quase. A palavra hebraica para bronze, que seria a armadura de Golias, é quase a mesma coisa, a mesma palavra, quase a mesma palavra para serpente. Quase não é igual, tá? E quem puder aí fazer uma busca na internet, vai ver que não tem nada a ver uma palavra com a outra. Ele está inventando isso aqui, tá? Muitos protestantes, isso é típico, tá? Muitos protestantes se utilizam disso para defender suas heresias, né? Quando não tem um argumento, quando não tem uma resposta, começa a partir para o hebraico, para o grego, né? E, cara, o grego e hebraico, na verdade, você precisa de um dicionário, né? E não é um dicionário qualquer, tem que ser um dicionário teológico. Enfim, quando eu coloco alguma coisa do grego do hebraico, eu dou um print ali e coloco no vídeo, né, o significado daquilo que eu estou, né, expondo. Enfim, essa questão aqui no grego é isso, que no hebraico aqui é só para dizer que sabe alguma coisa, mas enfim, ele está tentando encontrar um subterfúgio para defender uma ideia que parte, né, de uma mentira. Enfim, isso é típico do protestante, tá? É típico do protestante. Mas nessa questão aí da armadura de bronze com a serpente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que ele usa o termo ali quase, né? A palavra é quase igual. Não existe esse quase igual, né? Tá? Então, ou seja, ele estava revestido de uma couraça de bronze, ou seja, ele estava revestido de um poder de engano da serpente. Porque a Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto do jardim, e aí depois você vê a Bíblia usando o mesmo termo para dizer que a serpente era. Perdão, Adão e Eva estavam nus. Ou seja, a mesma palavra hebraica para serpente é a palavra hebraica para nudez. Pô, aí você pensa assim, perdão, a mesma palavra hebraica para astúcia é a mesma palavra hebraica para nudez. Aí você pensa assim, qual a relação entre. Na verdade, não seria astúcia, tá? Tem a ver um pouco a respeito disso, ele está um pouco certo, sim, né? Realmente, isso aqui seria o termo conhecimento. Quando, né, Adão e Eva teve o conhecimento, aí eles descobriram, né? Adão e Eva, né, perceberam que estavam nus, né? Então, enfim, tem a ver com o termo conhecimento, tá? Nudez e conhecimento. Tem a ver isso aí, não exatamente com astúcia, mas também isso aí é irrelevante, tá? Vamos continuar aí com o show de pataquadas aí do Daniel Lopes. Nudez e astúcia. Você fala, cara, eu não vejo relação nenhuma entre nudez e astúcia. É muito simples, tá? Eu vou explicar para vocês tranquilamente. Você vai entender perfeitamente o que significa isso, tá? A palavra hebraica em questão é arum. Arum significa astuto ou nu, certo? Ou a questão da nudez, tá bom? Então, galera, qual é a relação entre nudez e astúcia? Assim como a pessoa nu você não consegue agarrá-la, tá? Você não tem onde agarrar. A pessoa nu é escorregadia. Por que você acha que pra lutar judô tem que ter kimono? Porque o judô é uma luta de queda, você tem que agarrar a pessoa. Jiu-jitsu também. Então, assim como a nudez significa estar escorregadio, a astúcia ou a sagacidade também significa isso. Arum. Significa você não consegue pegar o cara no entendimento, tá? Se a Bíblia diz que a serpente é astuta, esse é um dos aspectos que a gente tem que ficar atento ao anticristo. O anticristo vai ser um cara astuto, vai ser um cara que você vai tentar agarrá-lo e vai ter dificuldade de agarrá-lo, tá? Você vai só conseguir fazer esse tipo de coisa com o discernimento do espírito como ajuda sobrenatural, tá? Porque com sabedoria humana, você não vai conseguir identificar quem é o anticristo, assim como com sabedoria humana não conseguiram identificar quem era o próprio Cristo, tá? Quando Jesus em Mateus 16:8 pergunta que É engraçado que ele usou ali o judô, né? Falou sobre o kimono ali, que quando você tenta agarrar a pessoa precisa do kimono, porque quando está nu você não consegue agarrar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que isso tem a ver com teologia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas preste atenção no que ele vai dizer agora, ele vai usar São Mateus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Presta atenção no que é a astúcia. Agora, a astúcia protestante. Prestem atenção.
dizem os homens ser o filho do homem, ou seja, quem é o Messias prometido, eles dizem, um foi Elias ou Jeremias ou um dos profetas. Aí ele pergunta, mas vós, o que dizeis? Ou seja, vocês apóstolos escolhidos por mim. Na opinião de vocês, quem é o Messias enviado por Deus, o filho do homem? Aí o Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o que Jesus para ele? Bem-aventurado, Jesus diz a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Essa passagem é... Prestar atenção, ele citou o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, mas ele parou exatamente quando Jesus Cristo vai dizer a Pedro que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um versículo depois daquele que ele citou ali, Jesus Cristo vai dizer, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é astúcia protestante. Tá? Ele está falando de astúcia, essa astúcia protestante, tentando esconder a verdade, né, dos seus seguidores, dos seus fiéis, tentando esconder a verdade. Tá? Isso é típico, né, de um protestante. Tá? Então, por que ele não citou todo o texto? Porque ele está tentando esconder a verdade. Que depois da revelação de Deus a Pedro, Jesus Cristo usa Pedro como a pedra de edificação da sua igreja. Ele vai citar algo ali que é verdade, realmente. O termo que Jesus Cristo usou ali, que é, né, revelação, né, o Pai te revelou isso, significa apocalipse no grego. Isso é correto. Só que ele, né, por que não citou todo o texto? Porque ele não disse que depois, né, dessa revelação, Jesus Cristo usa Pedro como a pedra de edificação da igreja. Por que ele fez isso? Né? É a astúcia protestante. Ela revela uma mesma questão do anticristo. Por quê? Pedro só conseguiu entender que Cristo era o enviado de Deus de verdade porque o Espírito de Deus revelou isso. Senão ele não teria tido esse entendimento, tá? Com o anticristo é a mesma coisa. Para você identificar o Cristo, você precisa de uma revelação divina. Para você identificar o anticristo também. Então não é um negócio de cruzamento de dados apenas, é um negócio sobrenatural, tá? Então, pessoal... Cruzamento de dados, cara. O que isso tem a ver com teologia, né? Cruzamento de dados, é algo sobrenatural, não é algo de cruzamento de dados. Né? Olha né, o tipo de pessoa que tenta interpretar o Apocalipse. O que é legal é que, indo pro grego, né, quando você vê o Jesus falando, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, esse verbo revelou em grego, qual que é? Apocalipto, tá? É de Apocalipse, que é revelação, tá certo? Descobrir, desvelar, revelar, tornar conhecido, tornar manifesto. Então, pessoal, quando a gente aborda esse tema de quem é o anticristo, a gente tem que ter, primeiro, humildade para saber que não é uma coisa humana, você não vai chegar a isso por um caminho meramente humano. Há um cruzamento de dados, mas não, você não chega a isso meramente por um caminho humano. Cruzamento de dados, cara. Tá louco? Que cruzamento de dados, cara? Agora que o anticristo não é uma coisa humana, realmente. O anticristo não é uma coisa humana, até porque São João vai dizer em sua carta, e ele está usando principalmente, né, a carta de São João e também a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e São João vai dizer em sua carta que o anticristo, na verdade, é espírito. Né? Eu vou explicar para vocês exatamente para dar continuidade ali aqui no vídeo, tá? Eu vou usar a Bíblia Sagrada, aqui versão Ave Maria. Para refutar isso, eu não preciso mais do que a Bíblia Sagrada, tá? Então, lá na primeira carta de São João, lá no capítulo 4, versículo 1, 2, 3, né? Ele vai dizer assim: Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus. Porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisto se reconhece, né, o Espírito de Deus. Todo espírito que não proclama que Jesus Cristo se encarnou, né, todo espírito que, na verdade, desculpa, tá? Todo o espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Agora, todo espírito que não proclama que Jesus Cristo, esse espírito não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Isso aqui é muito importante quando se fala do anticristo. Primeiro São João está explicando que o anticristo, na verdade, é espírito, tá? Ele é o antagonismo do Espírito Santo. O cristão, ele é revestido do Espírito Santo, tá? Já, né, aqueles que perseguem a igreja são revestidos do espírito do anticristo. É o antagonismo, uma coisa da outra. O importante é que São João falava de algo que estava acontecendo no tempo dele, tá? Tanto que ele diz, cuja a vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Ele está falando, sim, do anticristo
que é o Espírito revestindo pessoas, e eu vou explicar depois, né, quem são essas pessoas, mas eram pessoas daquela época, não pessoas que iriam vir ao mundo depois de 2000 anos, tá? Então, Daniel Lopes, infelizmente, ele é pastor lá da Bola de Neve, ele está mentindo. Mas eu vou mostrar no próprio vídeo que ele sabe da verdade. Ele sabe que está mentindo. Ele sabe da verdade, mas sabe que está mentindo. Prestem atenção, tá? Com todo o respeito do mundo ao Daniel Lopes e quem segue ele, tá? Mas isso, nesse caso, ele está mentindo e sabe disso. E também você tem que entender que o anticristo ele opera dentro de um sistema do engano, tá? A estratégia toda funciona na enganação. Então, tem que tomar muito cuidado para não ser enganado nessa história. Porque o que é mais fácil é você pegar, por exemplo, Jared Kushner, você pegar o Emmanuel Macron, como muitos pegavam o Barack Obama e falavam que o Barack Obama era o anticristo. Agora, quando você vê a palavra engano, você aborda o tema com humildade. Cara, que Macron, que Barack Obama, tá? A pessoa que acredita nisso, o cara é um retardado, né? Que o anticristo é Barack Obama, Macron, entendeu? Isso aí, o cara passou por uma lavagem cerebral, né? E agora, em cima dessa lavagem cerebral, o cara fica aí acreditando nesses retardadismos, infelizmente, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a palavra engano em grego é apater, que significa engano ou falsidade, tem uma relação também com a ideia de apatia, né? De você ter essa ilusão, né? Tem uma relação mental, né? Porque a etimológica não necessariamente tem a ideia de patos, né? De sensibilidade. O Guilherme Prata tá lembrando todo que nega o Filho de Deus é o anticristo, mas a gente tem que entender que, assim como Paulo falou que muitos anticristos já têm se revelado, né? Como o Antíoco Epifânio, o próprio Adolfinho, o Bigode. Olha como ele vai, olha, prestem atenção. Ele vai entrando em uma contradição, porque ele fala, apesar de muitos anticristos, né, uh, né, uh, que existiram, apesar de muitos anticristos, como Antíoco Epifânio, que é lá do Antigo Testamento, e enfim, ele não está citando nada de novo, porque São Jerônimo já dizia isso, que Antíoco Epifânio era a prefiguração do anticristo, tá? Então não é nada de novo. Assim como Adolf Hitler, aí ele vai citar o anticristo que vai vir, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, não tem nada a ver. A Bíblia não diz nada a respeito disso. São João, quando citava, o único apóstolo que citou o nome anticristo foi São João. E ele falava de um anticristo, tá, que se manifestava na época dele. Na época dele. Tá? Vamos continuar. Prestem atenção. Esses são espíritos de anticristo, tá? Ana Fortunato tá falando que ele tem que ser judeu. Eu não. Aí tá falando desse autor aí, eu não conheço exatamente, que fala que o anticristo vai ser um judeu, e depois vai tentar dar uma explicação do porquê o anticristo não vai ser um judeu. Não vai ser um judeu, não vai ser, né, um pagão, não vai ser um romano, um papa, um presidente. Por quê? São João falava do anticristo que se manifestou, tá, na época dele, tá? Não sei se é exatamente isso, porque Daniel fala que o anticristo, é claro que ele tá falando de Antíoco Epifânio também, mas quando Daniel fala Olha a contradição. Eu vou voltar aqui nesse pedaço que ele vai falar de Daniel. Olha, prestem atenção. revelado, né? Como o Antíoco Epifânio, o próprio Adolfinho, o Bigode. Esses são espíritos de anticristo, tá? Ana Fortunato tá falando que ele tem que ser judeu. Eu não sei se é exatamente isso, porque Daniel fala que o anticristo, é claro que ele tá falando de Antíoco Epifânio também, mas quando Daniel fala do anticristo, ele fala que é um líder de um outro povo, tá? Olha só, ele vai falar de Daniel, o profeta Daniel. Ele vai falar, é lógico que Daniel estava se referindo a Antíoco Epifânio também, mas ele vai falar que vai ser um líder de um povo, vai falar mais ou menos assim, entendeu? Também. Não, Daniel só falou de Antíoco Epifânio. Ele sabe da verdade, é isso que eu estou falando. Ele sabe da verdade. Ele sabe que Daniel profetizou, né? A maioria das profecias no livro de Daniel, né, dizem a respeito de Antíoco Epifânio. E Daniel profetizou até a destruição do templo ali por volta de 70 depois de Cristo. Nada mais além disso. Ele sabe da verdade. Só que ele usa o termo também. Olha só. É lógico que ele estava falando também de Antíoco Epifânio, mas vai dizer assim que. Mas isso vai acontecer novamente. Mais ou menos isso. Tá? Vários protestantes se utilizam desse subterfúgio, né? Ah, se cumpriu lá na época dos apóstolos, mas vai acontecer de novo, né? Isso aí não existe, isso não existe, tá? Ou se cumpriu na época dos apóstolos ou não, ou se cumpriu na época
de Antíoco Epifânio ou não, tá? Então ele sabe da verdade. Ele sabe que o Apocalipse, né, fala a respeito do que aconteceu com os apóstolos lá no primeiro século, durante a destruição do templo. Ele sabe disso, só que ele precisa do sensacionalismo. A bola de neve, a igreja no qual ele prega, precisa do sensacionalismo. Então ele não pode dizer a verdade, ele não pode. Ele sobrevive muito aí do YouTube, então ele precisa do sensacionalismo. Ele não vai poder dizer a verdade com todo o respeito que eu tenho ao Daniel Lopes, né? E infelizmente aqueles que seguem, né, o canal do Daniel Lopes, ele sabe da verdade, tá aí mostrando a contradição quando ele usa o termo também. É lógico que Daniel também se referia a Antíoco Epifânio. Não, não tem o também. Ele se referia a Antíoco Epifânio. Simples, assim, simples, claro e objetivo, tá? Líder de uma outra nação. Então, eu Ah, creio que o anticristo não precisa ser judeu e provavelmente não será judeu, e nem muçulmano, e não precisa ser nada. Ele pode ser qualquer pessoa de qualquer raça, povo, língua, tribo, nação, tá bom? Porque ele vai trazer consenso por meio da paz que ele vai trazer e talvez de alguns sinais nos céus, tá? Então, pessoal, eu, na minha leitura, creio que o Jared Kushner não é o anticristo, nem o Emmanuel Macron. Eu creio que não sejam eles, tá? O George Soros. lógico que não. Não é o Macron, não vai ser um Papa, não é o Papa Francisco. Por quê? Na mesma carta que eu citei de São João, e né, eu li ali o capítulo 4 explicando que o anticristo é, na verdade, o espírito, tá? Ele vai explicar exatamente lá no capítulo 2, começando no versículo 18, do que ele estava se referindo. Prestem atenção. São João diz assim: Filhinhos, esta é a última hora. Acabou aqui. Eu não precisava nem citar o resto do texto. Ele está falando: esta é a última hora. No momento que eu estou escrevendo, é a última hora. Ele não está falando que a última hora iria acontecer depois de 2000 anos, na época do Daniel Lopes. Não, ele não está falando isso. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem? Eis que já há muitos anticristos. Por isto conhecemos que é a última hora. Por que ele está dizendo isso? Que há muitos anticristos, e isto na época dele, na época de João. Porque você tinha a figura do imperador romano perseguindo os cristãos, a figura de Herodes perseguindo os cristãos, você tinha Simão o Mago se passando por um falso Messias, que era o falso profeta, e você tinha também uma seita, e ele vai citar esta seita agora, tá? A seita de Nicolau. Nicolau foi um diácono da igreja que caiu em apostasia e formou uma seita. Começou a seduzir os cristãos na época. Preste atenção naquilo que São João vai dizer. Né? Eu citei ali o primeiro versículo 18, que ele diz: Filhinhos, esta é a última hora. Né? E ele diz assim: Vós ouvistes dizer que o anticristo vem, eis que já há muito anticristos. Né? Por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, saíram, já aconteceu. Eles saíram dentre nós. Olha só, é o que já aconteceu. Ele não falou no futuro. Eles irão sair, né, de dentro da igreja. Ele não falou isso, não. Continuando. Mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isto se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Ele estava falando aqui de Nicolau, que foi aquele que fundou uma seita chamada Nicolaítas. Que Santo Irineu vai dizer exatamente isso. A seita, né, Nicolaítas, vem de Nicolau, que era um diácono, um diácono da igreja, né, um dos 7 que foi escolhidos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 ou 7, se eu não estou enganado. Lá. Foi escolhido por Pedro, por sinal. Né, e Santo Estevão também, né, foi um dos 7 diáconos. E tinha o Nicolau. Esse Nicolau, né, ele se dividiu da igreja, caiu em apostasia e formou a seita dos Nicolaitas. Tá? Por isso que São João diz, né, primeiro, que naquele momento, naquela época que ele vivia, né,
já estava no mundo vários anticristos. Por quê? Nós tínhamos Nero perseguindo a igreja, nós tínhamos Herodes perseguindo a igreja, Simão o Mago ali seduzindo a muitos, e também ele vai falar sobre Nicolau. Tanto que ele cita no Apocalipse que Jesus Cristo detestava a seita dos nicolaítas. Ele vai falar: eles saíram dentre nós. Né? Os nicolaítas saíram de dentro da igreja. Estava falando de algo que aconteceu naquele momento, não de algo que iria acontecer depois de 2000 anos. Ele não usa aqui, né? Nada, ele não diz que isso iria acontecer, ele está falando que já tinha acontecido. Eu não sei, eu não entendo. Daniel Lopes aí que se diz entendedor do grego, do hebraico, né? Conhecedor das escrituras, do Apocalipse, está mentindo. Ele está mentindo, tá? Tanto que ele vai citar, presta atenção que ele nem citou os textos bíblicos. Ele cita algumas referências, palavras e vai tentar encontrar no hebraico, no grego, algum subterfúgio. Ele não cita o texto. Vamos continuar. A Eva Dobler tá lembrando. Também não creio porque o cara tem um filme queimado, tá? A Hungria, que é o país natal dele, não aceita ele, tá certo? Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. O que eu digo pra vocês é que o anticristo ele vai ser uma figura. Olha só, a todo momento ele diz, o anticristo vai ser. E a Bíblia Sagrada diz que o anticristo já existia. Olha só, ele diz aqui que o anticristo vai ser, tá? E a Bíblia diz que naquele momento em que São João escreveu suas cartas, o anticristo já estava no mundo, né? Ele cita já no passado, como se o anticristo já estivesse no mundo. E o Daniel Lopes não, diz que isso vai acontecer. Eu, esse cara, sinceramente, ele não acredita nas escrituras, ele acredita nele. Ele não acredita em São João, ele acredita nele, tá? A Bíblia dele, com certeza, é bem diferente da Bíblia que nós usamos. Figura humanamente irresistível, tá? Humanamente irresistível. Pra você ouvir o anticristo falando e não ser convencido pela fala dele, você vai ter que ter um capacete da salvação, uma blindagem sobrenatural. O Emmanuel Macron não engana a gente, não enrola a gente sabe qual é a dele, o banqueiro Rothschild, né? O George Kushner também não tem essa expressão, tá? Agora, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, eu não creio que seja um anticristo, eu não sei quem é um anticristo, eu não sei, eu só tô debatendo com você. Lógico que você não sabe, cara, você não sabe. Realmente você não sabe. Porque você está mentindo, porque você está, né, infelizmente, tentando enganar as pessoas que seguem o seu canal. Lógico que você não sabe, não existe essa de anticristo. São João, como eu falei, falava da época dele. Como não errar nessa busca, tá? Agora eu digo pra vocês o seguinte, uma pessoa que tem muito mais potencial para ser um anticristo do que o Emmanuel Macron, na minha opinião, é o príncipe William, tá? Porque o príncipe William é uma pessoa ilibada. Ele não tem filme queimado, tá? Então o príncipe William, ele, na minha opinião, ele tem mais vocação para ser anticristo do que só. Isso é perigoso que ele faz. Ele começa a citar nomes. Imagina quantas pessoas. Prestem atenção nos comentários do vídeo. Prestem atenção nos comentários. Várias pessoas que passaram por uma lavagem cerebral, comentando que é não sei quem, é o Papa, é o Macron, é o Lula, sabe? E ele começa a citar nomes. Aqui, pode ser o Príncipe William. Cara, isso é perigoso. Você está colocando pessoas, né, contra, né, uma determinada pessoas contra uma determinada pessoa que não tem nada a ver com o que São João escreveu no Apocalipse, tá? Imagina, esse cara começa a ser perseguido aí por causa, né, de um tal de Daniel Lopes que insinuou o anticristo pode ser o príncipe William. Olha só. Do que o Emmanuel Macron. O Emmanuel Macron, pra mim, já tá filme queimado entre os cristãos. Ele tem que ser um cara que tem uma. Não tem, o cristão não tem oposição a ele, tá bom? Então, pessoal, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: se você tentar achar quem é o anticristo com a mente humana, você não vai conseguir, tá? E se você tentar resistir à pregação do anticristo ou ao discurso do anticristo com a sua sabedoria humana, você também não vai resistir. Será uma pregação irresistível, tá? Irresistível. Você só vai poder resistir a isso com o dom de discernimento de espíritos que o Espírito Santo traz. Não sendo isso,
é um cara que é bom, ele vai ter feitos heróicos, ele vai ter feitos maravilhosos, e ele vai ter um poder de fala sobrenatural com essa astúcia, Arum, hebraica, que a serpente tem, tá? Muitas pessoas serão iludidas, infelizmente. Agora, um dos sinais do discurso do anticristo é a questão da iniquidade. A gente pensa em iniquidade em português, a iniquidade em português você pensa em iniquidade é uma pessoa que não tem equidade, que é justiça, não é um cara injusto. Agora, iniquidade em grego é anomos, é o Ó, presta atenção que agora ele vai falar sobre o mistério da iniquidade. Isso quem citou foi São Paulo, e São Paulo não falava do anticristo, falava do imperador romano. Isso aí está lá na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. São Paulo está falando sobre a vinda de Cristo, e eu já expliquei isso em outros vídeos. Vinda de Cristo não tem nada a ver, esta vinda sobre as nuvens, né, de Cristo, não tem nada a ver com a volta de Cristo na ressurreição dos mortos. Eu já expliquei a diferença disso. E ele vai citar agora, fazendo uma mistura ali do mistério da iniquidade, que é um homem, São Paulo diz que é um homem, o mistério da iniquidade, com o anticristo, no qual São João diz que é um espírito. Né? São espíritos, né? Que animam pessoas, tá? Eu uso esse termo, animar, tá? Espíritos que animam pessoas a perseguirem a igreja, tá? Ele vai citar, por exemplo, Adolf Hitler, que perseguiu a igreja, Stalin, enfim, tantas outras pessoas. Então, tem diferença. Quando São Paulo fala sobre o mistério da iniquidade, ele vai dizer assim: ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Templo de Deus aqui no Novo Testamento não é o templo de Jerusalém. No Novo Testamento, o templo de Deus é o corpo místico de Cristo. Tá? Quando São Paulo diz que esse homem da iniquidade vai tomar o lugar de Deus no templo de Deus, ele está se fazendo passar por Jesus Cristo ou por Deus entre os homens. Está falando do imperador romano, porque o imperador romano, quando esse termo Augusto, né, no nome do imperador romano, significa divino, ou seja, Deus entre os homens. E o único Deus entre os homens era Jesus Cristo. Tá? Então, quando ele se apresenta como sendo Deus entre os homens, estaria tomando o lugar de Jesus Cristo. A igreja é o que? É o corpo místico de Cristo. Tá? Quando Jesus Cristo fala do templo no Novo Testamento, não fala de algo tangível. Né? Não é algo exatamente material, e sim o seu corpo místico. Tá? Então, aqui quando ele fala assim, tomar lugar de Deus no templo de Deus, era se fazendo passar pelo Messias, ou por uma espécie de Messias. Tá bom? Bom, eu já expliquei isso em outro vídeo, tá? Está aqui disponível no meu canal. Eu não vou explicar novamente, que senão vai ficar muito longo o vídeo, tá? E o importante, São Paulo diz assim: não vos lembrais de que vos dizia estas coisas quando estava ainda convosco, agora sabeis perfeitamente que algo detém. De modo que ele só se manifestará ao seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação. São Paulo está falando de algo que iria acontecer na época dele. São Paulo, na época de São Paulo, não na época do Daniel Lopes. Olha, novamente, eu vou ler aqui. Agora sabeis perfeitamente que algo detém, de modo que ele só se manifestará no seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Estava falando do imperador romano, que tinha Augusto no seu nome e queria se passar por uma divindade. E na época, para o cristão, o único Deus era Jesus Cristo. Tá? São Paulo falava apenas do imperador romano, né? E era algo para acontecer na época de São Paulo e não na época do Daniel Lopes. o iníquo, né? O iníquo, o substantivo, é anomos. Iniquidade é anomia. Anomia, você sabe o que é? A é preposição de negação. E nomos é lei. Então significa que ele vai derrubar leis. Ele vai ser um cara que vai falar que não tem lei, faça o que você quiser. Essa é a lei, como pregava Aleister Crowley. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Não, não tem problema, vale tudo, vale o que vier e tal. Não tem lei. O que você quiser achar que é o melhor. É isso que a gente tem que ficar atento, tá? Quem é o anticristo? Eu não sei. Mas eu acho que o Macron não é. Eu acho que o George Kushner também não é, assim como eu achava que o Obama também não era. Eu não sei quem é, mas eu fico tentando exercitar a minha mente, meu espírito, para saber, para não ser enganado. E eu digo pra você, a melhor maneira de você não ter enganado... Você não está sendo enganado, você está enganando, tá? E, infelizmente, pessoas fazem isso por ignorância, mas você tem um entendimento e você já citou isso no próprio vídeo, dizendo que Daniel se referia a Antigo Epifânio, tá? E que ainda diz no vídeo que vários anticristos, né, já estiveram no mundo. Então, você sabe da verdade. Então, tá? Você está enganando, infelizmente, tá? Eu sei o porquê, porque realmente a bola de neve, por exemplo, precisa do sensacionalismo,
para atrair pessoas. Você precisa de pessoas aí no seu canal. Então você precisa do sensacionalismo, tá? É você ter discernimento de espírito, tá bom? Esse é um dom que o Espírito Santo derrama. O pessoal tá falando, e o Papa? O pessoal tem que entender que o anticristo ele não é um religioso, ele é um político. Ele é uma figura carismática não religiosa. Assim, Pelo menos isso ele aí concordou, só que, né, falando que o anticristo não é o Papa, tá? Porque quem acredita nisso é um retardado. Quem acredita que vai ser o Papa é o retardado. Passou pela lavagem cerebral, né? Se você, como eu falei, né, quem puder observar os comentários aí no vídeo do Daniel Lopes, vai ver gente citando João Paulo II, que vai ressuscitar. Ainda tem gente acreditando nisso. assim como o inimigo imita tudo de Deus, em Deus a gente tem o quê? A gente tem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No final, no inferno, a gente tem, sabe o quê? A besta do Apocalipse, o anticristo e o falso profeta. As pessoas falam muito pouco sobre o falso profeta. Então, pessoal, um papa pode ser um anticristo. Eu acho que um papa pode ser o falso profeta, tá? Porque isso Olha o que está falando, olha a loucura. Um Papa vai ser o falso profeta. Então, está colocando pessoas contra o Papa, indiretamente. Sabe? O falso profeta, na época lá de João, era Simão o Mago. não é, isso é papo de evangelho. Não, as profecias são Malaquias, falam sobre o Papa do Apocalipse, que é o Petros Romanos, né? E fala sobre o Papa Negro e tal, negro no sentido de oculto, né? Não tem a ver com raça. Então, galera, religiosos poderão ser falsos profetas. Pessoas religiosas, pastores, papas, budistas, ou líderes judaicos ou muçulmanos, eu não sei exatamente qual é a religião. Líderes religiosos podem ser falsos profetas. Agora, o anticristo é um político, é uma pessoa carismática, tá? Então, pessoal, eu não tenho arrogância de dizer pra vocês quem é o anticristo, mas eu quero fazer um alerta dizendo pra vocês tomarem cuidado, para que a gente não se esqueça que o império funciona por meio do engano. Que se pudesse, a Bíblia diz que se pudesse enganaria até mesmo os escolhidos, tá? Petro Zé Tanares, seja bem-vindo. A Maria Melherna fazendo aquela questão do comunismo, né? O Papa também e tal. Então, o Maurício Dias, você acredita que ele já está no mundo? Pode ser que sim, é uma hipótese válida, tá bom? E eu digo pra vocês que é possível, tá? É possível, eu vou encerrar com essa fala. É possível que em Bom, ele vai encerrar agora aqui, né? Todo esse embuste, e depois vai fazer uma oração, respeito à oração, tá? Mas como católico, né? O católico tem, né, a sua própria oração. Então, respeitando a oração dele, eu não vou colocar aqui, porque na verdade aqui eu queria colocar só a refutação, entendeu? É, foi um show de pataquadas, né? Embustes, enfim. Eu já refutei isso em outros vídeos, mas eu acho por bem o Robson lá do canal Robson 2.0, que participa com a gente do Universo Católico, me enviou esse vídeo para que eu pudesse fazer uma refutação. Não preciso muito, né? Só da Bíblia Sagrada eu refuto toda essa pataquada, tá? Volto a repetir, o Apocalipse fala a respeito do que aconteceu com os apóstolos durante a destruição do templo, só isso e mais nada. No finalzinho do Apocalipse lá cita a ressurreição dos mortos, que na verdade é a recompensa daqueles mártires, né? Aqueles mártires, eles receberão como recompensa a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Tá? Fala assim que Satanás, não é o anticristo, vai ser solto antes ali da ressurreição dos mortos e vai ser solto apenas para que Jesus Cristo coloque de uma vez por todas Satanás no lago de fogo. Só isso e mais nada, tá? Até o capítulo 19, quando fala de tribulação, São João está ali retratando exatamente a destruição do Templo de Jerusalém, a perseguição apostólica. São Paulo vai citar o mistério da iniquidade ali, dizendo que já estava em ação, era o imperador romano. E quando São João fala do anticristo, só São João fala do anticristo, ele fala do anticristo no tempo dele, tá? Que o anticristo já havia se manifestado e já estava no mundo. Ele vai falar que existem vários, porque existia Nero perseguindo os cristãos, existia Herodes perseguindo os cristãos, existia a seita, né? E ele, quando ele cita exatamente o anticristo, ele vai citar a seita dos Nicolaitas, que era de Nicolau. Ele vai falar que saiu de dentro da igreja essa seita e vai citar o falso profeta também como anticristo, né? Então porque o anticristo não é uma pessoa, são espíritos malignos, né? Que animam pessoas, né, na perseguição contra a igreja. Tá? Desculpa esse vídeo ter ficado um pouco longo, mas enfim, eu quero fazer mais refutações assim. Pena que, como eu falei, o YouTube desmonetiza o vídeo, tá? Então eu preciso do apoio. Várias pessoas, né, me enviam vídeos a respeito, né, do Apocalipse para que eu possa fazer uma refutação. O problema é, como eu falei, o YouTube ele retira a monetização, tá? E isso perde a relevância do canal e dos vídeos, fora que eu não ganho nada. Então quem puder contribuir com o Apoia-se, né? Com o Apoia-se também, né? Se inscrevendo no canal e divulgando o vídeo, eu agradeço de coração. Assim eu consigo fazer outras refutações também, tá? Porque
não adianta nada eu fazer uma refutação dessa aqui e o vídeo não ter relevância, perder monetização, perder o apoio, né? E também o pessoal, né, como diz, nega até um like no vídeo. Então, por favor, deixe o like, quem puder contribuir com o Apoia-se, contribua e, por favor, divulgue o vídeo, né? Compartilhe nos grupos, né? Nas redes, compartilhe na sua rede social, no grupo do WhatsApp e também divulgue na paróquia. Eu não sei porquê, o meu canal não é divulgado nas paróquias. Divulgue o meu canal, o canal do Cláudio, Observatório Católico, o canal do Conde. Divulgue, né, os canais católicos. É muito importante, porque tem vários católicos procurando aí uma refutação, um argumento contra um protestante, o testemunho de Jeová. Quem sabe aqui no meu canal tem o argumento, né? No canal do Cláudio tem o argumento que a pessoa precisa. Então é importante a divulgação, tá? Então eu vou subir esse vídeo aqui, eu não vou fazer corte nenhum, não vou editar, tá? Se eu falei alguma coisa de errado, deixa no comentário aí do vídeo aí, tá bom? Então paz e bem a todos, espero que tenham gostado do vídeo. Como diz o meu amigo Cláudio, amém.